Boa tarde, todos e todas. Estou tremendo aqui. Enfim, difícil falar depois, né? Da Marilda. Coisa linda. E falar antes da Ana também não é uma coisa fácil, então eu estou aqui. Eu vou começar fazendo uma declaração. Dá para ouvir? Então, eu vou começar fazendo uma declaração, que é a seguinte. Eu estava precisando muito de vocês. Um acontecimento no qual percorrem afetos variados, estímulos ao pensamento e à criação, convergências do querer estar junto com o sentido político. Em tempos tão bicudos como me escreveu a Val esses dias, que nos sujeita a todo tempo e a todo tipo de desrespeito, de excessos e que nos fazem murchar, de ataques, enfim, nesse contexto confuso, complexo e contundente, vocês são um oásis. Sombra, água e energização do corpo. Esse é o sentido de oásis. Como eu estava precisando de vocês. Então, obrigado a todos e a todas aqui. Polo Sul, FAED, rede, participantes. Abraçaria a todos. Virtual e realmente. Bom, na mesa de ontem, Cartografias Impossíveis 1, nós pudemos perceber os vários sentidos que o erro de digitação, o N ou o M, proliferou, né, e permitiu, né, o que acompanhou o I dentro do parênteses pôde trazer. Eu também me diverti com essa dubiedade, vamos dizer assim, com essas duas formas, quando eu estava esboçando o meu próprio texto, e eu achei que podia escolher um, já tinha duas opções. E aí eu preferi o N, tá ali. Compondo um IN, e um IN no sentido, e dei um sentido para ele, né? Aquele que a gente usa quando vai fazer referência bibliográfica de capítulo de livro, né? Uma coisa dentro da outra, uma coisa compondo a outra. Então, estou pensando um pouco nisso, na cartografia como um capítulo de um grande livro chamado Possíveis. Mas, às vezes, o outro sentido, né? O sentido de uma espécie de binarismo, né? Possível e impossível, também pode ser que apareça. Aparece. Bom, e o que eu vou apresentar, e eu preciso dizer, é um esboço de uma produção que pretende ser coletiva. Foi uma tentativa de colocar em jogo as preocupações de várias pesquisas que estão sendo feitas no Poese, no grupo de pesquisa que eu faço parte, e articuladas em torno da história de um mapa. Então, era para ser assim o texto, tá? Uma história de um mapa e depois uma dobra conceitual. E aí já vou avisando que a história ficou incompleta e a dobra ficou amarrotada. Mas a ideia, no entanto, é essa, né? É que o texto não seja finalizado por mim, mas por quem quiser fazer mapa com ele. Bom, na verdade, assim, para a rede é um convite, para o Poese é uma tarefa. Então, eu vou contar um pouquinho dessa história do mapa. Eu espero que até o fim fique claro o percurso. Se não ficar, daí a gente conversa sobre. Observem esses mapas. Você apaga a luz para ver se eu consigo enxergar. Se eu não consigo enxergar, ela pega o celular. Tá, vamos ver. Ah, não, dá para enxergar com a luz aqui de trás. Observem esses mapas. O que eles nos mostram?
Grande parte dos mapas que conhecemos mostra mares e oceanos como superfícies de um azul homogêneo, como algo que separa as grandes massas de terra, os continentes. Alguns ainda trazem a batimetria do fundo oceânico, variações tonais do azul. Em tempos de globalização, os oceanos parecem ser somente a barreira a se transpor para a realização das trocas comerciais. E aí eu queria dizer, Lilo, que eu fiquei muito tocada com o seu trabalho hoje de manhã, que trabalhou com imagens do planisfério, e o único grupo que falou de oceano foi o grupo do HCTP. É o Oceano Atlântico? É onde fica a Ilha do Mel, já fui lá, não é isso? Para nenhum dos outros grupos, o mar fez diferença. Era o mundo, os continentes, as terras, etc. E eu achei muito interessante essa conexão. Bom, essa é uma percepção média, uma imagem fixada em nossa imaginação a partir de mapas escolares e reafirmada pelos mapas convencionais. É também uma perspectiva continental, sendo o continente o fixo e o estável. Por favor. Deslocar-se pelo continente é bem diferente de se deslocar... Vai ter que voltar, porque agora eu não enxergo. Isso. Deslocar-se pelo continente é bem diferente de se deslocar pelos oceanos e mares. Nos mapas de deslocamentos continentais, linhas variadas em cores, espessuras e formas nos dão os caminhos fixos no terreno, pelos quais nos deslocamos para chegar em algum lugar. Para o deslocamento oceânico, há também rotas, conjunto de posicionamentos a serem tomados pelas embarcações e portos, o nó que conecta os deslocamentos em água aos deslocamentos em terra. Mas o que os mapas pouco enfatizam é que o movimento das massas oceânicas, as ondulações, produzem um meio completamente diferente para o deslocamento. O pensamento continental sobre os deslocamentos é o que parece impor aos mapas de navegação marítima uma ideia de segurança semelhante à do deslocamento continental. Rotas como ilhas fixas para chegar, sem erro, a um ponto específico. Claro que os marinheiros sabem dessas limitações de entendimento do mar pelos continentais, que têm como normal, entre aspas, um dia de bom tempo e calmarias. E nunca se fiam somente nos mapas, mas em informações meteorológicas, alertas, tábuas de maré, fases da lua, estação do ano, zona climática, enfim. Todo um conhecimento das dinâmicas da natureza é colocado a serviço do controle dos movimentos para realizar o deslocamento seguro. Como seria um mapa do mar constituído não com o pensamento continental, mas com o pensamento ilhéu, que, ao contrário, ignora a estabilidade das grandes massas continentais e pensa o deslocamento precisamente no movimento? Para a nossa conversa, então, eu trouxe uma pequena história dos Armi Aelon Ken, habitantes de Aelon Ken At, arquipélago localizado no Oceano Pacífico, composto por 29 atóis e 5 ilhas. Esse arquipélago está localizado no meio da placa tectônica do Pacífico, portanto, fora do Círculo de Fogo. Aqui era bom pagar para a gente ver. Não sei se vocês veem as... Assim, aí eu vou ler assim, ó. Aí eu enxergo. E eu não enxergo. Assim, tá bom. Vocês estão vendo aqui nas laterais, tem onde tem umas dobras, né? Isso. Onde são os arcos de ilha, né? As placas, a borda da placa tectônica. Oi? Ah, não, aí não vai. É muita coisa. Papel, microfone. Deixa aí. Bom, esse arquipélago é composto por ilhas vulcânicas muito antigas, já submersas, ocupadas por recifes de corais, que hoje, acima do nível médio do mar, tem uma configuração aproximada de uma ferradura. Ali em cima tem um esqueminha de como é que formam os atóis, bem desses de livro didático. Tem a ilha vulcânica, ela afunda, o coral vai crescendo e hoje a gente só enxerga o arco.
Os atóis do arquipélago de Eilon, Ken, Ade, são dispostos em 2 cadeias paralelas, situadas aproximadamente entre 5 e 12 graus de latitude norte. Portanto, na região dos doldrums, faixa próxima ao Equador, entre os ventos alísios de nordeste e sudeste. Essa posição faz com que, de novembro a julho, predominem os ventos de nordeste em direção ao sul, mais fortes, e entre julho e outubro, predomine relativa calmaria e ventos alísios de sudeste suaves. Faz também com que o norte do arquipélago seja banhado pela corrente equatorial norte, mais fraca, que vem de leste para oeste, e o sul do arquipélago seja banhado pela contracorrente equatorial, mais forte, que vem de oeste para leste. A ondulação do mar é produzida pelos ventos superficiais. Um deslocamento da massa de água muitas vezes é sentida bem longe do local onde ela foi gerada. A ondulação depende do volume de estocado e do fundo oceânico. A energia da ondulação, ao se deparar com um obstáculo, pode se comportar de várias maneiras, por refração, difração, reflexão, entre outras. Esse comportamento varia de acordo com a direção da ondulação, o tipo de obstáculo ou obstáculos. A formalização científica dos conhecimentos sobre ondulatória, ali tem um modelo, né, como que é a direção predominante da onda. Na hora que ela encontra o obstáculo, ela deriva e depois ela reencontra. Ali tem um modelinho e aqui uma... Vocês conseguem enxergar o movimento da ondulação? É um exemplo. Essa formalização científica do conhecimento sobre a ondulatória e as suas leis data dos séculos 17 e 18. Mas os Armi, Aelon, Ken, dominavam pela observação da natureza todos os princípios da ondulatória desde pelo menos o 2º milênio antes de Cristo. Os atóis e as ilhas de Aelon, Ken, Ade, distam entre si, em média, 100 milhas, algo da ordem de aproximadamente 160 quilômetros. Em geral, não são visíveis uma à outra. Os Armi, Aelon, Ken desenvolveram um sistema de navegação baseado na observação visual e no sentir com o corpo as perturbações causadas pelas ilhas e atóis nas ondulações do mar, estimando a partir daí suas posições e distâncias relativas. Esse sistema dependia, portanto, da observação de um conjunto de fatores naturais e de uma embarcação específica, uma canoa, essa aí, que pudesse favorecer a vibração da ondulação no corpo. Natureza, barco e corpo. Deslocar-se com movimento. Essa foto é de 1900. O compartilhamento desses conhecimentos entre os ilhéus era primeiro registrado, ao seu retorno, em mapas efêmeros, desenhados na areia da praia, para onde retornava. Para fixá-los, passou-se a utilizar fibras de coco e concha, gerando os rebeli, os matanque e os medô. O tal dos mapas de vareta, famosos mapas de vareta, né, Caterine? Os rebeli apresentam a distribuição aproximada de um conjunto maior de feições do arquipélago. Atóis e ilhas figuram como conchas amarradas às estruturas da fibra de coco, que tanto significam as direções da ondulação e os movimentos de refração, difração e reflexão da ondulação, como podem ser mera estrutura para suporte das informações. Esse é um rebeli que está no Museu de Berlim, e ele está pendurado, né? E um esquema de interpretação, né? Então, essas estruturas centrais são as ondulações reflectantes, ou seja, se vem do leste ou do oeste, como é que essa ondulação chega e bate no obstáculo e volta, e os chevrons, que são os vulgo maior e menor, né, os vizinhos, eles vão indicar a intersecção das ondas que se refratam em torno das ilhas. Então, a partir dessa... O que tem nessa estrutura, né? Todo o registro da ondulatória. O medô, próximo, é bastante semelhante, né? Eles representam um conjunto mais restrito de feições. Então, dá para a gente dizer que a diferença entre um e outro é uma diferença de escala, fundamentalmente. Os matã
A gente pode observar que eles são geometricamente mais regulares, porque a natureza deles é instrucional, né? Ou seja, são mais abstratas e vão representar as dinâmicas gerais. Os outros vão falar de atóis e ilhas específicas, eles estão falando de um modelo abstrato. Pode observar que eles são bem mais geométricos. Eles eram os instrucionais. Bom, nenhum dos tipos de mapa, nenhum deles, era levado ao mar. Sua consulta se dava em terra, antes da embarcação, mentalizando e antecipando no corpo o movimento a encontrar para chegar a algum lugar. E assim, os Army Ailon Ken construíram seu sistema de referência e navegação, até que seus corpos e suas ilhas e atóis foram inseridos em outros mapas. Pelo Tratado de Tordesilhas, as ilhas pertencentes ao Reino Espanhol e seus exploradores por volta de 1530 foram os primeiros ocidentais, os exploradores foram os primeiros ocidentais continentais a registrarem a existência daquelas ilhas e atóis. Batizaram de San Bartolomé, Los Pintados, Los Barbados, Placeres, Pajares, Corrales, etc. Após esse primeiro contato, os Army Ailon Ken viveram em relativo isolamento por mais ou menos 200 anos. Em 1788, um capitão inglês chamado John Marshall aportou no arquipélago para começar o mapeamento das ilhas para a Marinha Britânica. E, a partir daí, Ailon Ken Ad passou a ser nomeada em mapas europeus como Ilhas Marshall, nome pelo qual as conhecemos atualmente. Entre 1750 e 1850, aproximadamente, as ilhas foram sendo descobertas por ingleses, franceses, russos, americanos. Encontros que renderam mortes. Por um lado, a falta de imunidade dos ilhéus às doenças europeias resultou em morte em quase um quarto da população nesse período. Por outro, uma grande quantidade de embarcações europeias foi destruída e suas tripulações mortas pelos ilhéus, em geral, em respostas às hostilidades daqueles. Tinha um mito na ilha de um deus, enfim, que era um deus, era um espírito, que sumia com coisas. Isso era uma prática comum dos ilhéus. E quando sumiam coisas dos europeus, eles davam castigos exemplares e severos, então eles reagiam dessas formas. A pacificação dos ilhéus, entre aspas também, lógico, se iniciou com os reverendos metodistas Pearson e Doane, em 1857, missionários americanos especializados em estabelecer a religião cristã nas ilhas do Pacífico. Em várias delas, não foi só nas Ilhas Marshall. Eles tinham um barco chamado Estrela da Manhã, que faziam esse serviço missionário. Disso decorre uma mudança muito significativa na relação entre o corpo, que agora está coberto, está resignado, e a natureza. As Ilhas Marshall foram possessão espanhola até 1874, protetorado alemão até a Primeira Guerra, controladas pelos japoneses até a Segunda Guerra e tomadas pelos Estados Unidos durante esse último conflito, sendo incorporadas ao protetorado das Ilhas do Pacífico das Nações Unidas. A posição geopoliticamente privilegiada fez, portanto, com que fossem considerados território estratégico em muitos episódios das disputas pelo controle do mundo por parte de outras nações, sendo por isso negociadas, invadidas. Tudo bem. Isso aí é só para vocês verem o que era o Japão hoje, que é o Japão, né, depois da Segunda Guerra Mundial, que é o cor-de-rosa mais forte, e o que foi a expansão japonesa durante, né, a Segunda Guerra Mundial. E as Marshall estão aqui nesse canto. Isso dá sentido um pouco para a gente, né? Por que foi Pearl Harbor, né? Que às vezes a gente... Quem foi lá do outro lado do mundo, né? Do outro lado do planisfério, mas não, tem outro sentido. Por favor, ler. No período que sucedeu o final da Segunda Guerra Mundial, portanto na Guerra Fria, as ilhas foram utilizadas como campo para testes de bombas nucleares. Os habitantes de Bikini, ao norte do arquipélago, foram convencidos que o aperfeiçoamento da bomba nuclear garantiria a paz no mundo e, portanto, ceder uma pequena parte de seu território para os testes seria um pequeno sacrifício para o bem da humanidade.
uma evacuação passageira, depois poderiam retornar. Entre 1946 e 1958, foram realizadas 67 explosões nucleares, dentre elas, cogumelos para todos os gostos, e dentre elas, da primeira bomba H, em 1952. No conjunto, as explosões foram 7.000 vezes maiores do que a bomba de Hiroshima. Apesar de os habitantes do atol terem sido removidos, o local onde foram instalados, bem como diversas outras localidades do arquipélago, receberam, por conta das condições climáticas, aquelas que eu falei, dos doldrums, etc., altas doses de radiação residual. As explosões visavam também testar a resistência dos navios de guerra ao impacto das bombas, bem como em animais que foram levados para as ilhas, cabras, porcos, ratos e nas plantas locais. Contudo, não informaram aos habitantes que um dos objetivos dos testes era verificar também os efeitos das radiações nos seres humanos. Foram muitas as mortes pela radiação em várias gerações de ilhéus. Hoje, a autoridade nuclear consideram seguro visitar Bikini e as ilhas dos atóis próximos. Apesar dos níveis de radiação serem mais altos, mas não podem consumir os produtos cultivados lá, pois a radiação do solo é ainda muito alta. Não se recomenda, portanto, sua recolonização por humanos, mas é possível a visita turística. Vou voltar para os mapas. Bom, como já essa fotografia, por tudo que eu falei, dá para perceber que ela é absolutamente fake, né? Ela é uma fotografia turística, porque os mapas não eram levados para o mar, esses mapas não são mais usados, os corpos não são tão saudáveis assim, nem as roupas tão ocidentais, mas enfim, ela é uma foto turística, fundamentalmente, mas que circula no material sobre as ilhas. Então, como já mencionado, os mapas dos nativos das Ilhas Marshall cumpriam uma função de registro e compartilhamento de conhecimentos e experiências vividas pelo corpo na ondulação do mar, intermediada pela canoa. Não eram, portanto, lidos na racionalidade das dimensões absolutas do espaço visto de cima, mas auxiliavam uma incorporação prévia, mental e sensacional dos movimentos a serem vividos no deslocamento. O pouco entendimento das possibilidades desse processo por parte de diferentes grupos estrangeiros que sobrehabitaram o arquipélago, dado seu descolamento das formas ocidentais e continentais de mapear, legaram a esses mapas o status de primitivo, curiosidade para museus. A maior parte dos rebeli, dos Medo e dos Matan sobreviventes estão em museus alemães e americanos. Sua aquisição data entre 1870 e 1930. É nesse período que vai se dando a obsolescência desse modo de mapear, pois vão sendo paulatinamente desmembradas as variáveis que sustentam sua existência: o corpo, outros modos de embarcação e navegação dos estrangeiros, que vão sendo incorporados, um mar que não é mais o mesmo, porque agora é coalhado de navios de guerra e de restrições. A clássica história da cartografia sobre esses mapas é, no entanto, até hoje reproduzida. Peguei esse da internet. Interessante mapa. Os nativos das ilhas fizeram as cartas mais interessantes da pré-história. Não, eles mapeavam assim até 1930, não é na pré-história. Né? As quais foram construídas utilizando conchas ligadas por entrelaçado de fibras e palmas. Mapa primitivo das Ilhas Marshall. Essa forma de narrar a cartografia coloca o mapa muito contemporâneo, junto com os mapas da Mesopotâmia, inscrições rupestres, da Era do Bronze, etc. E essa perspectiva vai buscar nesses mapas semelhantes com os atuais ocidentais. É válido desde que parecido com aquele que eu faço hoje. O mais marcante desse processo é que ele tira a vida dos mapas. Tirada a vida dos mapas, sobra-lhe o pitoresco.
Na incompreensão sobre a lógica de sua produção e uso, são classificados, junto com seus autores, de primitivos. Isso, contudo, não difere em grandes linhas do acontecido por muitos e muitos povos não europeus muito afora. Muito recentemente, mais particularmente após a Agência Internacional de Energia Atômica ter declarado que se poderia passear pelas ilhas, as do norte, mas não habitá-las ou comer seus frutos nativos, houve um aumento nas investigações sobre o arquipélago como um todo. Um desses estudos diz respeito à navegação interinsular, enfocando a construção de canoas e dos mapas de varetas. Há esforços na reconstrução do conhecimento por nativos que ainda dispõem de algum conhecimento passado por seus ancestrais, mas principalmente esse conhecimento tem sido feito tem como fonte relatos de antigos viajantes, exploradores, oficiais de marinha e missionários. Assim, de certo modo, já há um atravessamento cultural na narrativa do significado desses mapas e canoas para os ilhéus. Paralelamente à pesquisa acadêmica, algumas técnicas de construção de embarcações e dos mapas estão sendo reensinados às gerações mais jovens. A despeito da intencionalidade de ambos os grupos em reconstruir um saber interrompido pelo curso da história ocidental, os objetos, canoa e mapa têm, por ora, principalmente um apelo turístico, miniaturas de embarcações e mapas, vendidos como souvenirs, e a recuperação de um fazer tradicional concorre para a constituição e fixações identitárias, em certa medida também capturadas pela indústria turística. Uma equipe composta por físicos, antropólogos e oceanógrafos da Universidade do Havaí tem estudado a técnica e o desempenho dos mapas e canoas em situações atuais concretas. Tem concluído que realmente os rebeli e os medô são bastante fiéis aos movimentos oceânicos e precisos na observação dos princípios da ondulatória. Para fazer isso, comparam os rebeli e os medô às imagens de satélite que registram o movimento de refração, reflexão, difração ou disrupção da ondulação quando atinge um alvo qualquer, estimando matematicamente a distância entre uma ilha e outra a partir dos comprimentos de onda. E que a técnica construtiva da embarcação permite que ela seja ao mesmo tempo estável e sensível a todas as variações de ondulação e corrente. Entendem que o aprofundamento e revalorização desse conhecimento local pode contribuir com o desenvolvimento da ciência atual. Mas há uma variável que não tem sido possível reproduzir. O corpo ocidentalizado dos pesquisadores e também dos nativos tem uma dificuldade de incorporar por antecipação os movimentos e deslocar-se por eles. Ademais, hoje tem GPS e todo esforço parece ser inútil para a vida prática dos ilhéus. Bom, trouxe essa pequena e resumidíssima história dos mapas de varetas para problematizar alguns tópicos para conversar com as cartografias impossíveis. Penso que a riqueza desses mapas e seus contextos podem funcionar para nós como intercessores para pensar espacialidade e geograficidade, tal como o cinema e cineastas funcionaram como intercessores para Deleuze para pensar o movimento, entendido esse não como um deslocamento no espaço, mas como variações de vida. Também para pensarmos como os mapas ocidentais, essa ideia da Doreen Massey, tiraram a vida do modo como imaginamos o espaço, e mais ainda, como foram impedidas outras imaginações espaciais, portanto, outros mapas, mas também pensar no espaço como encontro de trajetórias, e com isso perguntar qual é o sentido político de recuperação cultural e construção dos mapas e canoas no aqui e agora e sua força. Esses aportes convergem, parece-me, para o fortalecimento de olhares sobre a diversidade de formas de mapear, colocando a imagem cartográfica como um nó de rizoma, mais do que um produto acabado ou uma finalização representacional. O Del Cassino e Hanna, por exemplo, chamam esse nó de rizoma de espaço-mapa, apontando que as potências dessas imagens é fazer proliferar o que eles chamam de renderizar o conhecimento espacial a cada olhar, a cada marca que inserimos nesses mapas. Viver no movimento, novas descobertas e na volta colocar mais uma vareta ou mais uma conchinha
como pequenos disparadores posteriores de memórias. Enfim. Trazendo conhecimento intrínseco dos mapas de vareta para pensar em nossas geografias menores, conceito genial que Venceslau inventa junto com a Ana Godoy. A gente agradece para sempre, né? Pensar nas nossas geografias menores, geografias arquipélagos que expandem o continente da geografia maior, como bem colocou Vences, talvez pudéssemos ampliar a ideia, incorporando que entre o arquipélago das geografias menores e o continente da geografia maior, há também mar. Ondulações, refrações e difrações. Daí precisarmos colocar os nossos corpos a sentir essas vibrações, observar como um meio produz movimentos e habitá-los, dar vigor ao pensamento ilhéu. Precisamos construir as nossas canoas. Obrigada.